aberta a enquete aqui. Começou. Deixa ele carregando. Temos 6 pessoas aqui. Temos 6 pessoas. Como é que eu vejo o compromisso? Aí. 8 pessoas. Onde é que eu tiro o som? A gente pode baixar o som no mute mesmo. Tá aí então. Deixa eu só tirar aqui minha assinadinha, vamos ver se ele já mandou. Daqui a pouco eu recebo o link no Whats para mim poder passar na minha lista de transmissão também. Tá. O chat vai abrindo aqui, daí a gente vai montando. Tem um cafezinho ali. Já vai. Então, a ideia é bem esse bate-papo. Eu vou trazendo, me baseando nas questões, eu vou tentando manter claras as questões, né? Pra gente ir desenvolvendo. Tranquilo. Tempo, máximo 1 hora. Mais do que isso fica maçante, as pessoas vão embora. Não dá pra gente ficar muito tempo. Me pediram para eu acrescentar, né, para além da, enfim, alguns sinais, né, sintomas, né, que o isolamento pode provocar para ficar atento, talvez alguma sugestão que é possível, né, de intervenção, só para, enfim, né, algumas famílias entenderem dos riscos também. Então, um pouco no final eu trago, e eu quero que tu traga também no final um pouco do teu trabalho, né, durante, mas no final de forma pontual. Então, né, como é que funciona, como é que foi essa pesquisa, pode ser durante, pode ser depois, né. A gente pode ir incluindo os temas, né? Acho que isso a gente consegue. Sim. Pontuando. Que a Carmen, sim, já dá para escutar vocês. Então, pelo jeito, a gente não trancou. Não, mas ali tá mostrando sem áudio. Enfim, a gente não falou. A gente vai aprendendo a mexer, né? Vai descobrindo um pouquinho de como funcionam as ferramentas e vai fazendo o uso dela. Mudou bastante a interface da live. Mudou, né? Mudou. E o Facebook tá toda hora mudando, né? Já recebi o link que eu não compartilho.
Muito bem, pessoal, boa noite. Vou fazer um teste de som aqui, né? Roberta, me manda de novo um feedback aqui do som, tá? Agora tá no que a gente imagina que vai ser o áudio, né, dessa live, tá? Aguardando aí o retorno do pessoal. Roberta, manda aí para mim e vê se já tá escutando direitinho aí de casa, tá bom? Talvez esteja com um atrasozinho. Provavelmente tem algum delay. Tem um delay rolando, né? Ela colocou antes, ela deve ter ouvido a parte inicial, né? Daí a gente trocando a ideia e baixinho, né? vamos ver. Aí no vídeo eu vou aumentar um pouquinho. Né? As pessoas terem acesso. Às 19 horas, vamos iniciar? Ó, a chuva chegou junto. Então, boa noite. Eu sou o Guilherme, a gente está iniciando uma live aqui de dentro da página Nova Arts. E a nossa expectativa aqui essa noite é poder debater um pouquinho, né, do protagonismo da pessoa com deficiência na sociedade, nessa sociedade hoje, nesse clima de guerra que é a pandemia, né, enfrentamento que a gente está fazendo de tudo isso. E, de alguma forma, a gente poder fazer o link com algumas das nossas experiências práticas e, enfim, né, a gente elegeu algumas questões para a gente poder estar esclarecendo um pouquinho esse panorama, né, para a pessoa com deficiência num contexto de pandemia, né, trabalhar um pouquinho sobre dificuldades e questões e desafios da comunicação, né, da linguagem para a pessoa com deficiência, especialmente, né, da pessoa com deficiência intelectual, né, dos transtornos globais, para que a gente possa entender um pouquinho, né, alguns caminhos. Né? A gente não tem as respostas todas, mas a gente tem, enfim, possibilidades. E essa é uma das ideias aqui, né? Então, hoje eu venho representar a PAI de Nova Hartz, né? Enfim, em nome dos meus colegas todos. Agradecer a Carmen, que me ajudou muito a mexer nisso aqui, porque realmente eu tenho muito pouco conhecimento. Gente, eu nem Facebook tenho. Mas ela me ajudou muito e a gente conseguiu fazer funcionar. E essa aqui é a primeira, né? E ela está acontecendo em razão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, nessa semana, a gente para, enfim, refletir um pouquinho sobre essas questões e pensarmos juntos nos desafios, né? Para que depois, tanto ao longo desse ano quanto no próximo, a gente possa colocar em prática e ir trabalhando debates, né? No local, semanalmente e talvez mensalmente, aos poucos, com a comunidade, né? E clarear um pouquinho mais essas nossas experiências e desafios para que isso possa se reverter como alguma ação, né? Para que as pessoas, de certo modo, enfim, desenvolvam um protagonismo. Junto com isso, uma autonomia também. Mas, né, antes de passar para o Antônio aqui, já vai se apresentar, né? Não vou falar por ele. Né? É uma realidade interessante, né? Porque, assim, ó, o mais bacana seria que a gente tivesse a possibilidade de tê-los aqui, né? Enfim, né, pessoas que têm deficiência intelectual, que pudessem estar falando por si, né? E falando das suas experiências, da sua subjetividade. No entanto, o desafio da comunicação e da linguagem, que é algo que a gente vai debater aqui, né, faz com que a gente muitas vezes, enfim, né, tire o protagonismo dessas pessoas. E, portanto, é uma relação engraçada que a gente desenvolve aqui, né, de estar falando, não pelas pessoas, né, mas em estar, enfim, debatendo esses assuntos sem a presença delas. Enfim, esse é um sentimento meu, né, ao debater esse tipo de assunto. Mas, por favor, Antônio.
Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como o Guilherme falou, eu sou Antônio, eu sou jornalista, tenho deficiência física, sou aqui de Nova Hartz. Não sou natural da cidade, mas eu cresci aqui, então eu me sinto como se fosse natural daqui. E é um prazer estar participando de novo da semana aqui com vocês, com a PAI. Acho que é importante a gente ter esses espaços de debate. E agora, como tu falaste, né, da importância de ter as pessoas aqui, ano passado eu estive aqui, nessa mesma semana, e as pessoas podiam estar aqui. Sim. Então, é uma experiência diferente, é um ambiente diferente que a gente vive, né? De situações novas, porque a gente viu isso acontecer em um período da nossa história, mas a gente não viveu, então tem o relato histórico, tem as consequências disso, mas viver isso e sentir isso é totalmente diferente. Então, o nosso futuro ele vai ser diferente em decorrência do que a gente está vivendo hoje, e a gente espera e tenta trabalhar para que ele seja melhor, né? Tanto para nós, pessoas com deficiência, quanto para quem não tem uma deficiência. Né? Perfeito. Não, e o convite, né, para o Antônio, ele veio em virtude de uma parceria que a gente tem, de uma amizade, enfim, com relação a essa luta, né, de, enfim, estar no apoio aos direitos, né, da pessoa e sempre buscando um protagonismo. Às vezes a gente troca os pés pelas mãos, né, eu digo da minha parte, né, não entendendo muito bem esse mecanismo, então a gente vai a debate de novo, mas em especial porque o Antônio ele trabalha com um viés, né, de pesquisar justamente isso, né, como as pessoas com deficiência lidam com determinadas situações, como elas enfrentam determinadas situações, e partindo de alguém que tem uma deficiência, né, e que pode falar, né, a partir da sua vivência, né, e talvez dessa forma, eu acredito que produzir um elo muito bacana, né, com as pessoas. Eu acho que tem a ver com a tua vivência, né? Esse é um dos motivos pelo qual é tão bacana a gente poder estar trocando algumas ideias aqui. Mas eu queria saber, assim, antes da gente entrar numa questão de panorama mesmo, né, da pessoa com deficiência, né, no contexto de pandemia, mas como é que está sendo, assim, esse trabalho nesse momento para ti, né, que, enfim, tem uma questão de deficiência, como é que está sendo o trabalho para ti nesse momento como jornalista? Então, meu trabalho em si ele envolve muito questão tecnológica, por exemplo. Eu trabalho com computador, muito tempo na internet, e hoje eu estou numa situação diferenciada que eu trabalho numa empresa, a Tocfire em Campo Bom, e trabalho na comunicação da empresa e a gente recebeu todo o suporte para poder estar trabalhando em casa, por exemplo. Desde março trabalhando em casa, porque além de eu pertencer ao grupo de risco das pessoas com deficiência, eu tenho doença respiratória, então eu fui afastado do trabalho por uma questão de saúde e de segurança que a empresa nos ofereceu. Então, tem esse momento de mudança, de transformação, de muita insegurança, né, para todos nós de forma geral, mas quando você se sente abraçado, respeitado pelo teu ente empregador, isso se torna mais tranquilo, porque eu sempre tive total apoio deles enquanto funcionário, né, para poder exercer as minhas funções em casa, por exemplo. Então, nesse segmento, eu me sinto muito tranquilo, muito bem, porque eu acabo conseguindo realizar as minhas atividades, conseguindo fazer meu trabalho da forma como ele deve ser feito e com segurança, que é o mais importante. Mas a gente sabe que isso também não é um cenário comum a todas as pessoas. Né? Já entrando nessa questão, né, sobre a condição de trabalho, imagina que tem sido o panorama hoje para a pessoa com deficiência, né, no meio desse contexto, né, de pandemia que a gente tem vivido aqui nos últimos meses. É um contexto de dúvida, né, porque as pessoas elas não sabem como agir, né, em decorrência da condição da pessoa, porque existe muita falta de diálogo entre a pessoa com deficiência e o empregador em alguns casos. Por exemplo, como que você vai se deslocar? As linhas de ônibus foram reduzidas. Então, teu deslocamento já era difícil antes, porque
o ônibus não é acessível, porque não tem um horário que seja compatível com a tua necessidade, enfim, todas aquelas dificuldades que a gente já sabia que existiam e ainda tem a questão de não ter esses horários. Então, será que essa pessoa ela vai ser valorizada e vai ser respeitada na sua casa, podendo fazer o seu trabalho em casa, e quando não pode, esse emprego vai ser mantido, né? Se ela ficar afastada 2, 3, 4, 6 meses sem poder trabalhar, sempre não é uma questão que advém dela, mas sim de um contexto social complexo que envolve todas as pessoas. Coloca uma questão, então, sobre as garantias, né? A segurança dessa pessoa, enfim, poder ter as condições de trabalho, mas as garantias também de que ela não perca esse trabalho, talvez em função da deficiência dela mesma, tu diz, das dificuldades de acesso, eventualmente. Hoje é mais pela dificuldade de acesso, porque a gente já consegue, de uma certa forma, quebrar aquela barreira da incapacidade. Porque a partir do momento que você entrou no mercado, que se conseguiu trabalhar, as pessoas acabam provando que elas têm condições de permanecer ali. Então, talvez esse período afastado não vá ser tão prejudicial a ponto de, por exemplo, preciso demitir, eu vou demitir a pessoa com deficiência e vou ficar com o funcionário sem deficiência. Isso pode ser que não aconteça. E é uma tendência a não acontecer. E a previsão legal, por exemplo, foi aprovada agora em abril, uma lei, né, dentro do pacote de legislação do período de pandemia, que impede a demissão de pessoas com deficiência até dezembro. Então, isso também é uma garantia a mais de continuidade no emprego, porque a gente espera que até dezembro, se a gente não esteja já superando esse ambiente, ele já esteja estabilizado. Sim, sim. Quer dizer, isso dá para uma margem de segurança, pelo menos até dezembro, de que não há uma demissão em virtude disso, da deficiência, e, portanto, claro, se a gente perceber que esse contexto ele vem se estendendo, aí começa uma nova resistência, né, uma nova luta para que se estenda também esse prazo, né? Mas já se conseguiu essa garantia. Isso foi de abril? Se eu não me engano, eu não lembro agora se foi abril ou foi julho, não tenho certeza da data. Então, eu vou confirmar aqui para ti. Sim, Para a confirma. gente passar a data certinho para as pessoas. Tá, para a gente conseguir informar, porque acredito que nem todo mundo saiba, e eu acho que talvez um dos pontos aqui seja a gente conseguir informar algumas dessas questões, para que a gente saia, enfim, com um pouco mais de segurança sobre, sobre esse ponto. Eu vou trazer aqui, né? Julho. Julho. A partir de julho, então. Até 31 de dezembro não ocorrem demissões de pessoas com deficiência, salvo questões de justa causa. Perfeito. Né? Então, em condições normais de trabalho, não haverá essas demissões como uma forma de garantia de acesso ao emprego. Perfeito. Bom, olha só, então a gente tem um pouco de garantia nesse sentido, né? Tocando um pouquinho nessa questão do panorama, eu vou trazer 2 pontos aqui para a gente acrescentar na discussão. Tá? Por favor, a chuva aumentou bastante aqui. Se tiver dificuldade de escuta, vão me avisando, tá? Enquanto isso, eu estou com o WhatsApp aqui aberto para ir recebendo, né, enfim, algumas dicas, algumas informações, algumas perguntas também. Aqui, ó, me pediram, né, para eu não esquecer disso, para agradecer também, né, enquanto a gente acabou de começar, né, agradecer as pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando aqui essa noite, né, numa sexta-feira chuvosa. Então, muito obrigado em nome, né, dos colegas, em nome da diretoria, né, por nós. Mas eu queria trazer 2 questões, tá, para a gente compreender essa questão do panorama. Estive lendo um artigo recente no El País, onde pesquisas na Espanha, onde a pandemia, né, teve seu pico antes, né, de chegar aqui. A gente não chegou num pico, né, não houve um patamar assim a gente está num patamar, mas não num pico, né, mas lá eles tiveram isso. E a estimativa, né, das associações de psiquiatria e psicologia do país é de que haverá um aumento de 50% nos problemas psicológicos nas pessoas a partir, né, da extensão dessa pandemia e do término dela. Quer dizer, produzindo uma série de sintomas, né, e aumentando os sintomas de quem já tem, né, algum transtorno, né, ou alguma dificuldade nesse sentido.
E qual que é o medo deles? O medo deles é de que o sistema não dê conta, né? E eles já sabem que não vai dar conta com um aumento de quase 50% na demanda e que haja uma psiquiatrização do processo. Quer dizer, né, você chega para procurar uma ajuda e você não encontra uma equipe, né, que dê conta desse processo. Então, o profissional que está lá, não podendo dar todo o amparo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar acalmar o sintoma. Então, entra a medicação, que é aquele, o risco é daquele processo de medicalização da vida, né? A gente medica o sofrimento ao invés de ter espaços para a gente compartilhar e, enfim, aprender com ele, se desenvolver, produzir resiliência, né? Pergunto, né, nesse sentido, o que tu acha, né? Como é que a gente vai conseguir operar? Como é que vai ser, né? Pensando num público, né, com deficiência, onde muitas vezes o acesso ele não é pensado de forma tão clara. Eu imagino que esse público venha a sofrer números parecidos, né? Como é que a gente pode pensar numa saída para isso? Quem vai acolher essas pessoas? É que o Brasil está preparado para isso? A gente não está preparado nem para as pessoas sem deficiência, porque infelizmente a gente ainda tem aquela cultura de que uma doença mental, de que um transtorno mental é frescura. E a gente sabe que não é. A gente sabe que são questões que vêm se acentuando já antes da pandemia, e as transformações que a gente vem vivendo enquanto sociedade, ela já vem alavancando casos de transtornos mentais, então tende a aumentar. E no caso da pessoa com deficiência, ele se torna mais grave ainda por dois motivos. Já tem a deficiência, né, que já é uma questão que deve se ter atenção, e a gente não tem hoje uma política pública que acompanhe essas pessoas. Por exemplo, se a gente for pesquisar hoje no Ministério da Saúde sobre número de infectados pela Covid, de pessoas com deficiência, não tem esse dado. Se você chegar no posto de saúde com sintomas e for fazer uma ficha, não vai constar que você tem deficiência física, intelectual, enfim. Então, se apaga essa característica e a gente não tem dados para saber como que está. Por exemplo, se eu quiser saber quantas pessoas foram infectadas hoje, eu posso ter uma estimativa, mas um número concreto não tem, porque eu já recebi relatos de pessoas que procuraram o sistema de saúde e não foi considerada deficiência. Não se coloca a deficiência como um item a mais. Por exemplo, a pessoa é branca, negra, usa óculos, não usa, mas não se diz que ela tem uma deficiência, que ela usa uma cadeira de rodas, um andador, enfim. Isso não é considerado. Então, esse número a gente não vai ter. Sim. E, além disso, a questão da pessoa com deficiência, principalmente intelectual, ela precisa muito da rotina. E a pandemia tirou aquelas pessoas da rotina e muitas vezes colocou em casa, que é um ambiente onde ela não tinha aquilo. Por exemplo, o aluno vinha para a PAI, fazia suas atividades, ele estava em processo de evolução, né, para ter um convívio social melhor, ou às vezes era o único convívio que ele tinha, isso foi interrompido. Então, além de fazer com que ela estagnou em algum momento, aquela rotina que ela tinha, aquele desenvolvimento que ela estava tendo, isso não volta a acontecer. E quando volta, você tem que voltar lá atrás para conseguir fazer com que essa pessoa evolua de novo. O mesmo caso vale para o autismo, por exemplo. Foi feita uma lei que as pessoas com autismo não precisam utilizar máscara. Só que isso representa um perigo para a pessoa e para a família e para todo mundo que ela convive. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm dificuldade de comunicação, elas têm um convívio familiar muitas vezes com atrito, porque a própria família não está preparada para conviver com ela, e ela vai se expor e vai expor outras pessoas. Então, qual é o caminho para que isso seja, né, equacionado da melhor forma possível? Porque eu também não posso obrigar a pessoa a utilizar, eu não posso obrigar a pessoa a não sair de casa, Sim. mas eu preciso ter um meio termo para isso. Então, como a gente não tem essa cultura de dados, isso fica ainda mais difícil e a gente vai, infelizmente, colher frutos num futuro próximo que não vão ser bons. Perfeito. Não, eu estava lembrando agora, à medida que a Antônia ia falando, eu trabalho no SUS também, né? Então, quando a gente trabalha com o sistema, né, o sistema ele permite tu acrescentar muitos dados, mas eventualmente quando a gente vai pegar esses dados, né, para fazer um atendimento, para fazer um acompanhamento, de fato, não consta ali, né,
pessoa com deficiência, a descrição da deficiência, qual é a situação. Ao cadastrar essa pessoa no sistema, não consta. Então, na verdade, quando tu vai fazer a notificação, né, eventual dela ter passado por uma situação de violência, por uma situação de transtorno, por uma situação de infecção, né, não vai aparecer ali todos esses dados. Então, a gente vai perder alguns dados e vai deixar de entender também quantas pessoas com deficiência foram infectadas e como se conduziu, né, esse atendimento, né, que acesso ela teve ali naquele local, no sistema de saúde, né. Então eu já venho presenciando isso, né, no dia a dia e chegar, né, bom, isso é um ponto, né, a gente perde esse dado, né, é um dado muito rico no sentido da gente entender esse contexto. Mas aí entra outras questões que tu trouxe, né? Peraí, a pessoa que tem espectro autista, um transtorno global do desenvolvimento, essa pessoa não tem a obrigação de usar, no entanto teria necessidade, né? Só frisando, por que a gente está assim, né? Eu vim em uma unidade de saúde, né? Então é bacana eu estar de máscara aqui, a gente está numa certa distância e, enfim, com o Antônio falar, né? Pareceu muito mais tranquilo para ele nesse momento dessa forma, por isso que eu tô com máscara para protegê-lo também, distância suficiente. Para frisar, eu estou com a máscara aqui, até o trajeto até aqui eu fiz de carro. Perfeito. Mas vim de máscara, quando sair vou colocar máscara, assim como faço em qualquer atividade. Até podia mostrar essa máscara, né? Mais pertinho ali, para ver se o pessoal consegue. Esse aqui é o meu projeto de pesquisa, quem quiser procurar nas redes sociais é só digitar o nome ali que vai aparecer uma página, também tem perfil no Instagram, onde eu publico vários assuntos relacionados à pessoa com deficiência, que é o meu ramo de pesquisa mesmo, de estudo, né, sobre as várias questões. Eu estudei basicamente na comunicação, mas aí os outros temas eles acabam chegando e a gente acaba incluindo porque é uma necessidade para as pessoas também. Porque na época eu levantei que as pessoas não tinham onde procurar. Então, naturalmente, quando você coloca um tema em pauta, outros temas vêm. E aí a gente tenta contemplar da melhor forma possível, né? Buscando profissionais. Eu sempre respondo para as pessoas, porque às vezes eu demoro para responder alguma coisa, porque eu não vou responder por mim. Se eu precisar de uma opinião profissional, eu vou atrás de alguém, porque é obrigação da gente levar a informação de forma correta. Se você não tem expertise naquela área, você deve buscar alguém que tenha, para que a resposta seja a mais correta possível. Não, perfeito. Ó, depois ele vai frisar de novo, né, o projeto dele, Deficiência em Foco, para que vocês possam anotar e acompanhar, né, também pelas redes, né, propor, né, alguns desafios para te, enfim, poder investigar, né, estudar e, enfim, fazer crescer esse projeto. Só para a gente não perder o time, caso alguém esteja vendo e for com dúvida, sobre a questão da máscara para autismo e outras deficiências de origem intelectual. Eu fui atrás dessa questão também a respeito das máscaras, né? E como fazer essas pessoas utilizarem a máscara. E aí eu tenho uma amiga que trabalha com a questão de autismo, e aí eu fui conversar com ela sobre isso para a gente tentar achar uma resposta para isso. E aí ela me disse o seguinte: como essas pessoas elas têm muito a questão da rotina e elas têm alguns apegos, né? Tentar colocar o uso da máscara dentro dessa realidade. Por exemplo, se ela gosta de um super-herói, de repente fazer uma máscara com um super-herói favorito, usar a imagem daquele super-herói para que ela queira usar a máscara, né? Que vai fazer uma representação legal, e muitas vezes que ela construa a marca. Compra uma máscara branca, se a pessoa gosta de pintar, pinta ela como você quer, porque você vai usar. Se ela gosta de desenhar, pede para fazer um desenho na máscara, né? E se ela tiver condições, ela pode, inclusive, construir a sua própria máscara, né? Com a supervisão de outra pessoa. Então, mas o importante é que essa pessoa esteja inclusa no processo. Acho que o grande segredo desse processo de inclusão de máscara para essas pessoas é fazer com que elas estejam participando do processo e que elas entendam a necessidade daquilo. Porque se você chegar e dizer, você tem que usar a máscara, é ruim até para nós. Exato. Porque não é confortável muitas vezes, principalmente andar na rua. Né? E eu que tenho problema respiratório mais ainda. Às vezes eu vou dar uma volta na rua para pegar um sol, me falta ar. Então, mas é preciso, sabe? Construir esse ambiente favorável para aquilo. É uma
uma possibilidade que se tem. Sim, perfeito. Incluir a pessoa no processo, para que isso também faça parte, seja reconhecido por ela, faça sentido e que ela possa, de alguma maneira, construir, fazer parte da construção desse processo. Mas a gente traz, né, como se isso fosse tão específico dessas pessoas, né, que têm autismo, por exemplo. Mas a gente não vê uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem a necessidade de uso no dia a dia. Como é fácil a gente sair às ruas e encontrar as pessoas sem, né? E a gente não está falando de pessoas necessariamente com deficiência. Eventualmente a gente não sabe, né, se elas têm ou não. Mas como tem sido para o público em geral difícil de compreender, por que não seria também, né, para o público que tem algum tipo de deficiência, né? Então às vezes a gente é como se, né, tem uma expressão que eu gosto muito, né, que tem se estudado bastante, que é o exemplar saliente. É quando a gente pega uma situação para exemplificar todas as outras. Ah, não, mas o fulano ali vai ficar sem ali, ele não pode usar, né? Então, por que a gente vai... Não, a pessoa com deficiência não pode usar. E aí todas as deficiências, né, elas são colocadas dentro do mesmo lugar, sem a gente levar em consideração a pessoa. Mas, na verdade, não, cada caso é um caso, né? E pessoas com autismo, elas conseguem trabalhar de formas tão distintas naquela mesma situação. Se a gente for pensar em termos de, não, talvez nesse caso realmente não seja possível, vão ser uma minoria, né? E com esses cuidados que tu trouxe, de, não, peraí, inclui, se ela tem enfim, um desenho favorito, um super-herói favorito, por que esse super-herói não pode usar a máscara? Ela se identifica com aquilo ali. A gente, quando não compreende alguma coisa, a gente passa a não entender o processo, né? Então, se a gente não compreende o uso da máscara, a gente não vai usar, né? Isso serve para todas as pessoas. Então, talvez não seja tão diferente. Basta respeitar, talvez, o processo dela e compreender que ela precisa de um jeito de dar sentido àquilo. E também é uma questão educacional. Na verdade, tudo afunila para a educação e para o quanto você entende o convívio social, entende que você pode não precisar, você pode ter uma saúde perfeita, mas o seu vizinho não, a sua avó não, a sua mãe não. Então, talvez não fazer só por si, mas fazer pelo outro também. Respeitar o espaço do outro. Porque, por exemplo, a gente está se cuidando. Tá? Eu praticamente não saio de casa, mas daqui a pouco eu vou precisar ir no mercado, pode ser que alguém que esteja lá não use e possa me contaminar de uma forma indireta. E aí todo o trabalho que eu tenho para me cuidar, cuidar da minha família, das pessoas que convivem comigo, se perde por uma responsabilidade individual. Então, também pensar o coletivo é muito importante para que a gente consiga resultado. Porque o que a gente mais vê é essa pandemia tem que acabar. Óbvio que ela tem que acabar. Ela não precisava nem ter começado. Só que isso também é reflexo da nossa conduta humana. Poluição, uso em excesso de recursos naturais, falta de cuidados básicos com saneamento básico, consumo de água, tudo isso pode estar sendo colhido hoje. Mas o processo para romper isso seriam os cuidados básicos, que a maioria dessas pessoas que querem que passe logo não estão tomando. Então, ao mesmo tempo que você quer que isso melhore, você não faz a sua parte. É um paradoxo que tem, porque a mesma corda que puxa para a melhoria, ela puxa para o estrago. Então a gente não consegue equacionar isso e aí a gente não tem uma previsão de melhora. Né? Isso, e a gente também não consegue desenvolver uma segurança coletiva, né? Para se sentir, bom, eu sei que as pessoas estão se cuidando, eu sei que isso vai se refletir também no cuidado comigo. E, portanto, produzir essa segurança que seja coletiva mesmo, né? Como se a ética do cuidado, né, ela entrasse aí, né, de uma forma não compreendida nesse processo meio paradoxal, né? Eu quero que passe, como tu disse, mas eu não faço nada para isso, né? Que tu faça, se for o caso, né? Mas não, é uma ética de cuidado, né? De um com o outro. Então, realmente, a gente vai ter que olhar muito mais para isso e esses espaços, né? Uma das ideias é que a gente possa estar tá sempre lembrando, né? Desses movimentos para que eles vão fazendo sentido, né? Não é possível a gente trabalhar educação sem debater sobre ela, né? Sem trabalhar comunicação, né? Que parece ser um dos processos mais complicados no nosso cotidiano e na vida, né? E isso já dá um link aí para uma questão seguinte aqui, né?
que... Então, a gente pensando um pouquinho, né, a gente decidiu debater hoje, entre outras coisas, a comunicação inclusiva, né, e os desafios dessa comunicação, para a gente poder pensar um pouquinho como acontece, como é que é esse processo de comunicação, especialmente talvez da pessoa com deficiência intelectual, né, pensando que muitas vezes a gente tem alguns sistemas de comunicação, né, já pré-estabelecidos, esse que a gente está fazendo agora, que, enfim, parte de uma comunicação repleta de símbolos, né, previsível, em que a gente pode, de certa maneira, né, se compreender, convencionou isso, mas como é que será que funciona quando a gente vai trabalhar com a pessoa que tem uma deficiência intelectual, né, com a pessoa que tem um transtorno global, e que ela, enfim, né, como é que a gente vai de certa maneira, olhar para esse ponto? Não sei se já fez parte das suas pesquisas, como é que foram as suas reflexões acerca disso? O principal nesse ponto, Guilherme, é o seguinte: eu acho que a gente deixar de lado os signos comuns, que são os que a gente que não tem uma deficiência que afeta o lado cognitivo utiliza. A gente fala, a gente ouve, a gente vê com perfeição. A gente consegue ler o que está escrito na tela do Facebook, na parede, mas existem pessoas que não. O objetivo dessa comunicação é encontrar a forma com que essas pessoas se comunicam. Então, o primeiro passo é a gente deixar de lado aquilo que a gente utiliza e identificar na pessoa o que é importante para ela. O mesmo exemplo das máscaras, com super-heróis, com produzindo uma máscara, né, o processo de produção, de construção dessa proteção, ela é um exemplo de comunicação inclusiva pelo seguinte: porque você dá à pessoa autonomia para que ela se expresse. O grande segredo desse processo de inclusão comunicativa é dar às pessoas autonomia de expressão e principalmente respeitar o tempo delas. Porque existem pessoas com deficiência intelectual que aprendem muito rápido. A gente sabe que tem casos de pessoas que têm capacidade de aprender acima da média, mas tem outras que não. Então a pessoa também tem que estar aberta para isso, a entender o que ela está tentando comunicar, a forma com que ela está tentando comunicar, para que ali se construa um elo onde as duas partes consigam, né, se intercalar e produzir o diálogo. Porque não adianta a gente chegar e dizer: não, você tem que fazer isso desse jeito. Porque pode ser que funcione para nós, mas para outra pessoa não. Assim como o jeito que funciona para ela não vai funcionar para o outro. Então, abandonar um pouco esse sistema de fórmulas que a gente tem de uma fórmula pronta de chegar e aplicar desse jeito, para deixar com que as pessoas se expressem e, a partir da expressão delas, construir uma comunicação da forma delas. É isso que falta muito, porque e é acentuado com o jeito que a gente vive hoje. Hoje é tudo muito formatado, é tudo muito igual. Para quê? Para atingir o máximo possível de pessoas. Porque hoje se preocupa muito com quantidade e não com qualidade. Então tu acaba fazendo para a maioria, tu acaba alcançando uma maioria, mas às vezes existe uma outra maioria, porque eu não gosto de usar o termo minoria, porque a gente não é minoria, a gente é minoria porque está separado. A união do movimento das pessoas com deficiência também é fundamental para que essa minoria deixe de ser uma minoria, né? Porque cada um hoje puxa para um lado. E aí tu enfraquece a luta coletiva e automaticamente enfraquece a busca por direitos e colocações com o mercado de trabalho, por exemplo. Então, já não é mais uma luta por somos a minoria e queremos um espaço. Não, não, peraí. Porque a minoria, ela diz respeito a isso, né? Um local de exclusão, né? Por isso que se usa essa expressão. Mas não, está falando em já passar por isso, né? E para o próximo passo. Exatamente, e vale o mesmo para o movimento negro, por exemplo. A maior parte do Brasil hoje é negra, mas o negro ainda está num degrau secundário na construção social brasileira, porque também falta a união, falta a coletividade, falta uma luta comum para que essas pessoas consigam se ascender socialmente. Então, isso é muito difícil construir. A gente não pode vir aqui também dizer: é só todo mundo se juntar que vai dar certo. Porque não é, nós somos seres humanos. Nós pensamos de forma diferente, nós temos gostos diferentes,
nós vamos fazer coisas de forma diferente. Então, o objetivo disso é tentar encontrar pessoas comuns, né, que consigam dialogar, que consigam construir algo juntos, para que no final todos se complementem. São processos, não vai acontecer de um dia para a noite, mas é preciso que se dê o primeiro passo. E a gente vem dando isso ao longo dos anos e tem que continuar. O objetivo é sempre continuar. Vai ter alguns percalços, vai ter alguns passos atrás, mas o importante é estar sempre caminhando para buscar esses objetivos. Sim, perfeito. Como trouxe, é um processo, né? Ele não deve ter fim nunca, né? Ele deve acontecer de forma sistemática para que a gente vá entendendo cada vez mais. O processo educacional também, né? E a gente poder pensar, por exemplo, nesse modelo de comunicação, que aí agora tu rompeu, né? Tu foi para entender de forma dentro da sociedade como a gente pode se fazer mais claro e compreender esses processos todos, né? E tirar do lugar de minoria para um lugar de inclusão, né? De verdade. Eu estava pensando aqui, né? A gente tem, né? Tantos modelos de comunicação. Eu trouxe agora a questão de, sei lá, as mídias, né? O mercado, ele busca atingir o maior número de pessoas. No entanto, isso deixa de fora automaticamente esse número de pessoas que a gente estava falando, né? Então, falar com uma pessoa que tem uma exclusividade na comunicação, né? Uma deficiência intelectual, por exemplo, que muitas vezes faz com que ela tenha essa dificuldade junto, né? Uma comorbidade, né? Uma deficiência múltipla, às vezes uma dificuldade, né? No próprio corpo dela, que dificulte um pouquinho uma paralisia, né? Que dificulte um pouquinho essa expressão. Como se a gente precisasse entender esses símbolos, né? Esse sistema que a pessoa traz, essa forma dela de lidar com isso, né? Propor técnicas novas também. Acredito que aqui a gente tem, né, várias famílias, né, várias pessoas acompanhando a gente agora e, enfim, acho que o acesso parte, né, de um processo de empatia, de poder realmente olhar o mundo como o outro vê e, portanto, não imputar nele a nossa forma de comunicar, mas entender que o outro pode ter uma forma que é dele também, desenvolver junto, talvez, uma técnica que seja capaz de deixar mais claro esses símbolos, né? Mas é muito importante a gente frisar a avaliação, né, dessa pessoa. É muito importante ela passar por uma avaliação para se entender esse sistema dela, essa forma dela de compreender o mundo, de compor as frases, de gerar uma compreensão, né? Esse é um papel, muitas vezes, do fonoaudiólogo, né? Que é a pessoa que faz a leitura das capacidades também daquela pessoa, para a gente ver a partir daquilo ali as potencialidades de comunicação. Quer dizer, a gente vai ter que pegar um caminho técnico, né? Para facilitar a comunicação dessas pessoas, e a partir disso entender isso dentro de um contexto social gigante, né? Para que essas pessoas façam parte da comunidade. Eu acredito que a partir, né, dessa construção a gente consiga de novo, né, trazer essa palavra protagonismo, que isso possa crescer, que a gente possa desenvolver um pouquinho esse termo. Nós já estamos nesse caminho, mas a gente tem muito problema, principalmente educacional, que é a base de tudo, porque no fim tudo vai parar na educação. E aí a gente está vivendo uma pandemia que depende muito da educação das pessoas para a compreensão, né, da informação do uso de máscara, por exemplo, e da atitude, né, tanto do receber a informação quanto colocar essa informação em prática. Isso faz parte do processo educacional, né? E também de ferramentas. A gente tem que romper as barreiras da escola, por exemplo, que a gente já tem conseguido, né? A gente tem exemplos aqui no município mesmo de alunos que foram incluídos na escola comum, né, que têm resultados muito bons, que conseguiram se integrar, que fazem parte das turmas, né, que não sofrem preconceitos de ordem dos colegas, nem dos próprios professores, como já houveram casos no passado. Então, são processos. A gente não tem como medir isso, daqui 10 anos isso vai acontecer, ou daqui
20 anos. Mas o importante, como tu mesmo disseste, é continuar fazendo, continuar promovendo isso para que daqui a pouco isso se torne natural. Então, quanto mais você inclui essas pessoas na escola, no futebol, na própria família, muitas vezes, né, tem essas barreiras familiares, em atividades cotidianas, né, vai haver um show, essas pessoas elas têm que estar no show se ela quiser estar. Vai ter uma palestra, se a pessoa quiser, ela deve ir, ela deve ter o espaço dela lá. Para quê? Para que isso se torne comum, para que haja troca de experiências, porque é impossível também que a gente conheça todas as peculiaridades. Por exemplo, acontece muitas vezes eu estar falando com uma pessoa cega e perguntar para ela se ela viu tal coisa. Isso não é uma atitude pensada, porque para mim é natural ver. Então, se você me perguntar se eu vi, porque eu vejo. E a pessoa não vê do mesmo jeito que eu, mas ela vê do jeito dela. Tanto que eu já recebi respostas me perguntando se eu também tinha visto. Isso significa que ela também vê. Ela pode não ver do jeito que a gente vê, mas ela vê do jeito dela. Então, ter essa compreensão, essa amplitude de que as pessoas conseguem fazer as mesmas coisas se elas tiverem condições adequadas, é fundamental para que a gente consiga dar esse protagonismo. E aí você já vê hoje que a gente tem vereadores com deficiência, a gente tem deputados com deficiência, a gente tem diretores de empresa com deficiência, pessoas que ocupam cargo de liderança em empresas que também têm deficiência de diferentes tipos. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o reitor da universidade que usa cadeira de rodas. Então, são pessoas com deficiência que ocupam esses lugares porque foram oferecidas oportunidades e elas também tiveram a condição de acessar. Então, haver a oferta do espaço e a condição para isso é o que a gente precisa para que essas pessoas consigam, de fato, ocupar um lugar que é delas na sociedade. Quer dizer, ter oferta de espaços também. Né? E, vem cá, vou fazer uma pergunta bem ingênua, mas que é uma pergunta que eu escuto bastante, de certa forma, né? Em que momento a não compreensão da totalidade da pessoa com deficiência e as emoções implicadas nisso, os afetos implicados nisso, por exemplo, o sentimento de pena. Em que lugar isso ajuda ou atrapalha, né, essa abertura de espaço, esse olhar de igual para igual? Em que momento essa expressão da pena, ela, enfim, se implica no processo? Essa é uma questão muito ampla e ela envolve muito uma questão familiar. A condução que a família oferece para essas pessoas, por exemplo. Recentemente eu escrevi um texto no Dia dos Pais de um blog que eu sou colaborador, que eu contei uma experiência que eu tive com meu pai, nesse processo de cirurgia, reabilitação, enfim, escola, todo esse processo que eu passei para chegar até aqui. E aí acontece o seguinte, toda criança ela quer ser jogador de futebol, tem um menino principalmente. As meninas hoje também, porque a gente já tem condições de oferecer o esporte para meninas, então vai ser cada vez mais comum que as meninas também queiram e que elas possam fazer isso. Tem representação na sociedade já. Né? Isso é muito importante para a inclusão e isso é inclusão também. Né? Então um dia eu disse para o meu pai que eu queria ser jogador de futebol e obviamente eu não podia. Só que eu era uma criança, eu assistia um jogo de futebol, era natural que eu quisesse participar daquilo porque eu jogava futebol com meus amigos. Então na minha cabeça eu tinha a consciência que eu podia sim fazer aquilo, porque eu já fazia no meu ambiente. E aí ele me disse que eu não poderia. Mas ele me disse por que eu não poderia. Ele não me disse que é porque alguém ia deixar, porque as pessoas iam me olhar feio. Ele me disse por aí, você não pode, porque você fez cirurgia disso e disso e disso, que te afetou desta forma, que não vai ser possível que você chegue lá. Mas você fazer isso aqui, pode. Então, a partir do momento que eu não tive essa expressão de pena dentro de casa, que meus pais me deram autonomia para que eu pudesse pensar diante da minha condição, quando isso aconteceu fora, eu consegui rebater e dizer para as pessoas que não era assim. Então, também tem que haver esse preparo em casa, para que quando essa situação aconteça em outro ambiente, que muitas vezes a pessoa também não faz por mal, né, por falta de conhecimento e convivência,
a própria pessoa que sofreu aquilo, ou que está presenciando, ela pode dizer, não, não é assim. Mas Perfeito. se não houver esse trabalho familiar, Uhum. por isso que é tão importante a presença da família. Porque senão não tem esse elo, a pessoa se vê naquela situação e ela não sabe como agir. Se houver uma retração, ela acaba confirmando a expectativa negativa do outro e aquilo se torna um conceito natural para nos representar, quando na verdade não é isso. Sim, perfeito. Não, e eu fiz esse link, né, com essa expressão que ela é tão humana, né? A gente pode sentir pena de diversas situações da vida, né? Mas eu acho interessante como ela é muito atrelada à questão da deficiência, né? Então é muito comum as pessoas falarem isso com certo constrangimento, com, né, um certo pudor. Só que ao mesmo tempo, isso é uma hipótese que eu trago aqui também, sobre a questão se isso não é base também, porque nossas emoções e sentimentos elas são muito base da nossa expressão, né? Aquilo que me toca, eu me defendo, eu excluo, eu distancio, ou eu, enfim, né, me sinto seguro e vou lá e tento me apropriar daquilo como um suporte para mim. Mas essa expressão e esse sentimento, né, envolvido, que muitas vezes vale a pena, porque ela não é base de uma infantilização na hora de se comunicar com essas pessoas, né? A criança, né? Às vezes é um adulto, né? Mas não, aquela criança, ela tem idade mental tal, tadinho, né? Olha ali, ele está se esforçando, né? Tu acredita que essas emoções possam ser base para esse processo, essa forma que se dá a comunicação infantilizada, muitas vezes? Ele é um processo cultural. Uhum. Recentemente eu estava escrevendo um artigo sobre a evolução da nomenclatura da pessoa com deficiência. Porque até a gente chegar nessa nomenclatura que a gente tem hoje, que valoriza a pessoa antes da deficiência, Sim. a gente passou por vários nomes que muitas vezes nos ofendiam, por exemplo. Você ser chamado de aleijado, por exemplo. Então são questões que... Mas como que isso foi construído? O nosso país, ele tem a cultura do corpo perfeito. Então, os produtores culturais ao longo da história, eles criaram o homem perfeito, que é o homem musculoso, né, forte, a mulher magra, sem algum tipo de... Vou usar uma expressão que eu li num outro artigo, de imperfeição, né, que seria ser um pouquinho mais gorda, ou não ter o cabelo do tamanho padrão, enfim, coisas que a gente sabe que não são imperfeição, mas são características humanas. Então essa construção ela foi feita e utilizada principalmente pelos meios de comunicação, televisão, vende a imagem do homem perfeito e da mulher perfeita. Então, automaticamente, a partir do momento que você não se enquadra nisso, você é diferente. E aí, se você não anda, se você não tem um braço, se você não tem uma perna, se você não enxerga, isso se torna ainda mais acentuado, porque essas são consideradas funções ah, essenciais da vida humana, porque nós também temos uma característica muito laboral. Nós somos um dos poucos povos ainda hoje que se apresenta com a sua profissão. Então você não chega dizendo que você é o Guilherme Schmidt, tá? Uma pessoa... Não, eu sou o Guilherme psicólogo, eu sou o Antônio jornalista. Então a nossa profissão está muito atrelada a quem a gente é. Então se você não consegue exercer um trabalho que as outras, mesmo da mesma forma que outras pessoas, isso também afeta. E aí você vai diminuindo. E aí vira o coitadinho, vira o pobrezinho, que a gente tem que ter pena. Né? Seria tão diferente se ele fosse normal. São coisas que são construídas até de forma inconsciente. Porque você recebe aquela informação da televisão, da escola, da família, e aquilo vai se internalizando e você considera aquilo como normal. Então também tem essas construções e a infantilização é uma delas. É você considerar que uma pessoa que não se comunica como nós, ela merece ser tratada diferente. Então também são processos de conhecimento e aproximação que não existem, né? Tanto por falta de conhecimento, né? Um conhecimento amplo que hoje chega na casa das pessoas pela televisão e que hoje está chegando muito pelo celular e pelo Facebook. E essa falta de convívio, por exemplo, porque as pessoas não visitam a pai, porque elas têm medo das pessoas que estão ali, porque também existia uma construção de que
a APAI era um local de esconder essas pessoas. Então eu tiro elas do convívio social e coloco elas na APAI porque é um ambiente controlado e um ambiente longe das outras pessoas. Então também tem esse mito de que eu não posso ir na APAI porque eu tenho medo das pessoas que estão lá. Só tem esse tipo de sentimento quem nunca veio. Então é fundamental que se abra esse espaço também para que as pessoas venham. Para que quando elas chegarem aqui, quando tudo isso passar, elas possam receber um abraço como a gente sempre recebe dos alunos. Porque é uma manifestação de carinho de todos eles. Então também é preciso quebrar essas barreiras. Sim. Não, e é muito interessante trazer isso. Gente, o tempo vai passando voando. A gente vai mais uns 10 minutos aqui, 15, tá? Para não passar de 1 hora, porque senão a gente vai fazer a galera dormir, né? Não, a gente vai longe aqui, né? Se deixar, chega até amanhã. Sim, a gente não está na metade dos itens aqui que a gente gostaria de trabalhar, tá? A gente encurtou todos eles. Mas falando especificamente da PAI, né? Como foi, né? A gente vem num contexto onde os manicômios, né? Sempre falaram, né? Foram o local das pessoas que, enfim, estavam desajustadas, né? Saíam dentro de um normal estabelecido. E é muito interessante que a PAI sempre foi vinculada a um lugar de transtornos, né? Transtornos mentais, né? A gente chama de transtorno mental, quadro de doença mental, né? Como uma pessoa que tivesse uma psicose, né? Vulgo loucura. E não, né? Ao vir aqui, as pessoas compreendem que não, esse é um lugar onde existem pessoas com deficiência, não com transtornos mentais. Eventualmente, uma pessoa, em qualquer lugar da sociedade, pode ter uma comorbidade, né? De mais de um transtorno, mas não é o caso daqui, porque a deficiência ela não se enquadra, né, dentro da lógica de doença. Então, separar isso é muito interessante. As pessoas veem esse lugar, muitas vezes, como um lugar de doença. E não, é um lugar onde há deficiência também, em alguns pontos. Também essa é uma construção social que misturou as duas condições. Porque ali, no início do Brasil, ali em 1800 e alguma coisa, se tratava as duas coisas da mesma forma. Por quê? Porque às vezes a pessoa caía do cavalo, por exemplo, quebrava uma perna, não tinha como ir lá, imobilizar a perna, fazer o osso colar e ia lá e cortava fora. Aí ele ficou doente da perna que falta. Sim. Então, e Sim. o próprio tratamento. Aí nesse momento a deficiência virou uma doença, né? Sinônimo. Sim, e era porque geralmente causava morte daquela pessoa, porque não tinha nada de higiene. Não. Aí infeccionava, a pessoa morria, e aí se causou morte, é uma doença, e aí a gente tem que dar um jeito de tratar isso. Fora os próprios casos de internação, né, de pessoas com transtornos mentais, que eram internadas em conventos, nos próprios, aí ali também inicia a figura dos manicômios, né, que a gente conseguiu, ao longo do tempo, mudar um pouco isso, mas é uma cultura muito presente ainda. E surge nesse momento, ali, 1880, por ali, quando o Brasil ele começa a ter uma cultura sanitária, né, que não era focada na higiene, mas a gente já tinha alguma coisa. Surge a figura dos barbeiros, né, que também eram os médico-barbeiro naquela época, que eram os barbeiros que tinham os instrumentos de corte, então eles podiam fazer incisões, principalmente arrancar dente, fazer pequenas cirurgias, era papel deles. Então nesse momento se começa com a confusão, e a gente já está em 2020 e a gente ainda tem resquícios disso. E ainda às vezes interpreta a deficiência como doença e ainda mais como um transtorno mental. Então, olha a confusão, né? Deficiência, doença, transtorno mental. E, na verdade, a gente separar essas coisas é fundamental, porque elas não têm uma relação que não seja apenas, né, essa confusão histórica. Né? Ela não tem uma relação real, né, na existência dessas pessoas e na condição delas também. Mas, Antônio, olha só. Pegando o gancho aqui do horário que eu acabei de ver aqui, eu queria falar um pouquinho também sobre a adaptação dos locais para receber a pessoa com deficiência. Eu acho que a gente falou, de certa maneira, alguns aspectos. Eu acho que a gente podia dar, enfim, né, falar um pouquinho sobre a questão de protagonismo mesmo, rapidamente, para depois a gente dar alguns sinais, sintomas, para a gente ficar atento, né, às pessoas que estão perto da gente na nossa casa,
para buscar algum tipo de auxílio, né? Especialmente na pandemia. Eu lembro que eu falei no início da questão do aumento dos problemas de saúde mental, né, e dos transtornos. Então, para a gente ficar atento um pouquinho para não deixar as pessoas entrarem em um sofrimento maior. Mas, Antônio, a questão do protagonismo, né? Uma palavra que vem, né, de uma lógica do teatro, das narrativas, de alguém que, de fato, tem um papel principal ali, né? E que, quando a gente fala protagonismo nesse contexto, é um protagonismo da própria biografia, né? Não de uma cena específica ou de uma peça de teatro, mas da própria biografia, que é a história de uma pessoa, né? Como é que hoje, assim, a gente pode, olhando para as famílias aqui, como é que o protagonismo ele pode ser pensado? A gente já vem construindo isso aqui, mas para a gente poder... O primeiro processo nessa construção de protagonismo é o seguinte: deixe as pessoas fazerem as coisas. Claro que você não vai simplesmente abandonar, agora te vira. Mas deixa Até que elas abandono, façam. né? Como Sim. Jesus disse. Né? É o extremo do... Sim. Então te vira aí, né? Vai lá e faz. Mas deixa com que ela faça as coisas. Deixa as coisas, por exemplo, varre a casa. Se a pessoa gosta de passar um pano, deixa ela passar um pano. Mas se a pessoa passa um pano diferente de mim, ela pode passar um pano? Pode, porque ninguém faz igual. Mas e se ela não lava a louça igual eu lavo? Né? Enfim, ela pode lavar a louça ainda? Pode, porque você lava, mas a sua mãe lava diferente de Mas você. como é que eu vou ficar vendo ele lavar diferente? Como é que é possível aguentar porque isso? a gente é diferente, então a gente tem que entender que o jeito que você faz as coisas é diferente do jeito que a sua mãe faz. Porque você aprendeu com ela, você recebeu a informação dela, mas você processou de uma forma diferente. E assim é com as pessoas com deficiência. Claro que é preciso uma supervisão, é preciso um acompanhamento, mas é fundamental que elas possam fazer as coisas. E desde uma tarefa de casa, como eu disse, uma tarefa simples que qualquer pessoa pode fazer, até sair de casa. Se a pessoa tem vontade de sair na rua, ir no mercado, ir visitar um amigo, vir para cá para a paz sozinha, se você perceber que ela vai conseguir, deixa ela vir. Vem junto, de longe. Você não precisa dizer que está vindo junto com ela. Eu também vou ir para lá. Mas você pode ir. Supervisiona, acompanha de longe. Se acontecer alguma coisa, você vai estar ali por perto para dar o suporte, mas deixa que a pessoa faça as coisas. E assim é em casa, na rua, no trabalho, em qualquer ambiente, na escola principalmente, que a pessoa possa fazer as coisas por ela mesma, para que ela aprenda a fazer e principalmente para que ela desenvolva o método dela fazer as coisas. Porque, por exemplo, a gente quando começou a escrever, a gente não escrevia igual como a gente escreve hoje. Por quê? Porque a gente aprendeu o processo e a gente desenvolveu o processo. E é assim com todas as pessoas. Só que se você não deixar ela fazer, essa segunda etapa nunca vai acontecer. Perfeito, perfeito. Eu nem vou acrescentar, eu acho que não tem muito o que acrescentar. Mas é isso, gente. Queria trazer um pouquinho, né? A gente não pode passar por cima de um jeito de uma pessoa ser. A gente pode dialogar com ela, se a gente imagina que ela possa aprender mais alguma coisa. Eu vou trazer só um exemplo para vocês. A gente trabalhou com pessoas aqui que a vida inteira se duvidou da capacidade delas, né, das potencialidades, porque, enfim, em determinado momento da vida receberam um diagnóstico que não tinham, né, uma capacidade intelectual mais do que uma criança de 5, 6 anos. Pessoas que hoje estão trabalhando, tá? Que são fundamentais no seu local, que durante a pandemia, enfim, né, ganharam o direito de ficar em casa um tempo, mas logo foram chamadas porque faziam falta no seu setor e que, quando não estavam fazendo isso, conseguiam fazer qualquer coisa dentro de casa, operavam um fogão, operavam, cozinhavam para os vizinhos, cuidavam das crianças dos vizinhos, eram capazes de tudo isso e muito mais. Eu estou pensando aqui em só um ou dois exemplos, né? De pessoas que, em determinado momento, teriam só 5, 6 anos para o resto da vida. Mas não, né? Talvez esse diagnóstico, que a gente não usa mais dessa forma, ele servisse naquele instante como alguma referência,
gente, não obriga essa pessoa a aprender a ler e escrever em várias línguas, não sei. Servia para essa referência, mas não para limitar a vida dela. Existe aquela frase que é um clichê, mas ela se aplica muito bem, que diagnóstico não é destino. Desde que você tenha condições. E, por exemplo, agora que falaste em educação, eu lembrei de uma coisa muito importante. Em Portugal, por exemplo, eles têm um sistema educacional diferente do nosso, que você avança as disciplinas de acordo com a tua aptidão. Por exemplo, você pode estar na 8ª série em português e na 5ª em matemática, porque o objetivo é que você aprenda, não que você conclua um processo e saia da escola. Sim, sim, não é uma educação bancária, né? Eu deposito, saco tudo e tu fica sem, né? Não é esse o processo. Acho que a Escola da Ponte trouxe muito referencial para isso, também. né? E que aí a gente pode pensar essas questões para a questão da inclusão, do protagonismo, né, especialmente, né? Mas, gente, trazendo aqui, né, se encaminhando aqui, a gente já está estourando um pouquinho uma hora, sinais, sintomas, né, do isolamento nas pessoas que a gente deva se preocupar, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Primeiro lugar, gente, vamos invadir o mundo das pessoas, né, de uma forma carinhosa. Não deixar, não, ela tá ali, ela tá mais quieta, né, nesse momento, ela tá, mudou a rotina, ela não quer sair dali. Gente, invada um pouquinho o mundo dessa pessoa. Chega lá, entra no quarto, né, deixa ela se irritar um pouquinho, deixa ela sentir aquele incômodo da presença do outro, mas também a falta, e assim a gente começa a estabelecer uma comunicação de novo e saber um pouquinho do outro e saber como ele tá. E nesse momento vocês vão ver se a pessoa realmente, ela, enfim, quer dormir demais, ela se irrita com qualquer coisa, ela de alguma forma começa a não sentir prazer nas pequenas coisas que ela fazia no dia a dia, né? Isso começa a tomar conta dela. Ela começa a cansar por qualquer motivo, né? Qualquer ação que ela faça, ela tem um cansaço muito grande. Ela começa, enfim, a reclamar de determinadas dores, sabe? Uma dor de estômago todo dia. Antes ela não tinha, mas agora todo dia aquilo incomoda ela. Todo dia tem uma dor na perna nova. Todo dia ela sente um desconforto na cabeça. Não precisa ser tudo isso, mas algumas dessas coisas junto já são preocupantes, né? E são alguns transtornos, alguns sintomas de sofrimento mental comum que todos nós temos, né? E que eventualmente quando a gente junta 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente começa a desenvolver uma potencialidade de uma doença. Então é legal, coisas simples, gente. Coisas simples do dia a dia que tu vê que a pessoa vai deixando de fazer ou vai reclamando sistematicamente. Já são sinais para a gente invadir esse mundo, né, de uma forma carinhosa e ver o que está acontecendo. Qualquer coisa bate aqui para conversar com a gente, liga, enfim, né, tem várias formas da gente olhar para isso juntos, né? Não precisa olhar sozinho. Mas estando perto das pessoas, a gente sabe o quanto aquela rotina tem mudado elas, né? Estabelecer novas rotinas tem sido muito difícil, mas é um dos caminhos, né? Dentro dessa condição especial que a gente tem vivido. Mas são só algumas dicas, tá? Podem focar primeiro em coisas simples, né? Mas quando muitas coisas simples começam a aparecer, tá na hora da gente se preocupar. Então, nesse caso, dá uma ligada para cá, manda um WhatsApp para a gente poder conversar um pouquinho mais. Tônio, faz uma propaganda, então, teu projeto, por favor. Então, eu vou lançar agora, vou falar do lançamento que a gente vai ter no final do mês, tá? Que é um projeto chamado Quatro Inclusivos. Como é que isso surgiu? Eu acabei conhecendo muitas pessoas com a deficiência em foco, e algumas dessas pessoas foi justamente pelo meu trabalho. E essas 3 pessoas, além de mim, que são Rafael Ferraz, jornalista, ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Tem o Hamilton Oliveira, do blog Casa Adaptada, que é um dos blogs mais famosos do Brasil, no segmento da pessoa com deficiência, que também é tetraplégico. E o Paulo Fabião, que é um humorista, né, pessoa com deficiência, e jornalista também. E a gente começou a conversar, a trocar ideias e tal, produzindo conteúdo em comum muitas vezes. E aí a gente pensou, por que a gente não se reúne? Justamente o que a gente falou no começo, da falta de união. Então a gente resolveu se unir para falar sobre isso, para falar de diversos temas.
tanto relacionados à pessoa com deficiência quanto não. A gente não quer ficar só nisso, porque o objetivo é trocar ideias, é convidar pessoas, é falar de vários assuntos, né? E nós 4 sendo pessoas com deficiência, então no final do mês acho que a gente já vai fazer a primeira live, né? Vou falar de alguns assuntos e tal, sempre trazendo algum assunto que esteja no ambiente das pessoas com e sem deficiência. Tá. 4 inclusivos, tá? Vocês já vão acompanhar o projeto dele, né? Quando surgir a data, passa para nós, para a gente também vincular aqui na mídia, para que a gente possa acompanhar um pouquinho mais de perto. Já tem data para isso certinho ou ainda... Vai ser agora no início, na verdade, no final de setembro, de agosto já vai ser em setembro. A gente vai definir uma data ainda que fique bom para todo mundo, tá, para lançar ele de vez e... Tá, Deficiência em Foco, né? Bacana vocês saírem acompanhando. Quando a gente tiver as datas, a gente poder divulgar junto. E, enfim, tá? Isso aqui foi uma ideia para que a gente possa estar um pouquinho mais perto na pandemia, né? Já que não pode estar todo mundo aqui. Lembra que ano passado a gente fez uma série de eventos, né? Enfim, teve palestra, teve Antônio aqui, teve uma série de acontecimentos. Esse ano a gente fez de uma forma diferente, né? Através de vídeos, tentando dar conta de todo mundo que passa por aqui. Enfim, fechando um pouquinho, né? Essa semana com uma conversa, né? Para que vocês, enfim, não percam essa capacidade de surpreender, né? Com algo que a gente possa estar sempre aprendendo, algo que eu acho que, enfim, se a gente não puder estar debatendo sobre isso, a gente vai estar produzindo cada vez mais medos e preconceitos, né? Então está na hora da gente debater um pouquinho mais. Isso aqui é só um exemplo, né? Enfim, dependendo dos feedbacks, a gente vai fazendo outras aqui, né? Até porque essa é a primeira, né? De testando. Mas agradeço muito a presença de todos vocês, das famílias que acompanharam a gente, dos amigos que estão aqui da PAI, acompanhando essa conversa. E sim, queremos algum feedback para a gente saber como é que foi, se foi claro, né? Se a gente confundiu muitas coisas, se de alguma forma a gente podia ter tocado em outros assuntos que a gente não falou. Mas enfim, né? Para isso a gente tem outros momentos também. Outras oportunidades. Antônio, obrigado. Eu que agradeço, agradeço a ti, agradeço a PAI, né? Por todo o espaço que vocês me dão, por sempre lembrar de mim. Eu acho que é importante a gente trocar experiências. Como eu sempre digo, eu sou muito grato à PAI, né, de forma geral, porque passei muito tempo aqui, né, foi fundamental para que eu possa estar onde eu estou hoje. Então, são vários processos, várias pessoas que se envolveram nessa construção que culmina com quem está aqui hoje, né, podendo trocar experiências, dividir um pouquinho do que eu sei, né, e aprendendo. Acho que o fundamental é a gente estar disposto a aprender todos os dias, né, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, então o objetivo é sempre aprender e trocar experiências. Agradeço mais uma vez a PAI, a direção, aos alunos, uma pena não poder revê-los, né? Sou muito bem recebido aqui cada vez que eu venho e a manifestação de carinho é sempre muito grande. Eu acho que é uma das coisas que mais recompensa, né, a gente enquanto profissional, poder trocar ideias, trocar experiências. E estou sempre à disposição no que eu puder contribuir, da forma que eu puder ajudar. Pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição sempre. Muito obrigado. E outra, ele produz sobre o tema, né? Isso é tão raro e a gente tem tão pouco material. Então, acompanhem, leem, tá? Para que a gente possa se informar muito mais e desenvolver essa educação permanente sobre o tema. Gente, muito obrigado, né? Agradeço vocês aí nessa sexta-feira chuvosa à noite, tá? Boa noite a todos. Boa noite.